Quem é você? Eu sou o criador do programa de televisão que dá esperança, alegria e inspiração a milhões. E quem sou eu? Você é o astro. Nada era real. Você era real. Você já se sentiu assim? Como se tivesse acordado no meio de um filme que não escolheu participar. Aquela pessoa que sabia todos os seus segredos simplesmente virou as costas. O emprego que antes pagava as contas agora suga sua alma. A rotina virou prisão. E você só queria entender o que deu errado. De repente, o mundo ficou silencioso demais. Os dias passaram a ter gosto de nada. E à noite, quando deveria descansar, sua mente se transforma em um tribunal que te acusa de escolhas que nem pareciam tão erradas na época. Mas agora, tudo parece desconexo. Tudo parece perdido. E o pior, você ainda tenta parecer bem. Sorrir em fotos. Fingir que está tudo sob controle. Mas por dentro, você sabe. Algo se quebrou. E não há ninguém que possa colar isso por você. Talvez você tenha tentado. Talvez tenha corrido atrás com tudo o que tinha. Se esforçado além do que podia. Mas ainda assim, ficou para trás. E aí, veio aquela voz. Aquela que sussurra na hora mais frágil. Já está tudo escrito. Para de tentar controlar. Você tentou ignorar, tentou lutar. Mas chega uma hora em que até isso cansa. Até o ato de tentar ser forte esgota. Você começa a evitar os outros, a se esconder de si mesmo, e a se perguntar, será que fui eu que falhei? Ou será que tudo isso já estava traçado desde o começo? Para quem já leu uns livros ou se afundou em vídeos de filosofia, pode até parecer um pouco de niilismo. Para quem nunca estudou nada disso, o sentimento é mais simples, mais cru. Que porra eu tô fazendo da minha vida? E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que você começa a berrar por respostas. Deus? Alguém me escuta? Alguém aí em cima consegue me ver? Uma alma, uma luz, um ser de outra dimensão? Qualquer coisa. Qualquer um que possa me dizer se isso tudo vai levar a algum lugar. E não importa se você acredita em Deus ou não, se é homem, mulher ou algo entre os dois. Aqui, nesse espaço, isso não importa. Aqui não é sobre dogmas. É sobre uma conversa sincera, crua, íntima, entre você e você mesmo. E agora, eu te pergunto, você tem coragem de mergulhar nesse diálogo interno? Porque se tiver mesmo, se inscreve no canal. Ativa as notificações. Respira fundo. E vem com a gente. Porque a jornada começou. E não tem mais volta. Você já parou para pensar que talvez sua vida seja um episódio inédito do Show de Truman? Só que agora com outro nome. O Show de João, o Show de Maria, o Show de você. As câmeras invisíveis são os julgamentos silenciosos, os sorrisos fingidos, os aplausos vazios. Tudo parece ter sido roteirizado por alguém que esqueceu de te perguntar se você queria esse papel. Acorda, trabalha, corre, volta. Primeiro, meu carro, você disse. Depois, quem sabe, quando eu tiver a casa própria, estarei completo. Que piada. Quando finalmente pega a chave da casa, descobre que aquela sensação de vitória dura pouco. Pouquíssimo. O vazio volta, só que mais silencioso, mais sofisticado, quase elegante. E aí começa de novo, talvez um cachorro, um novo relacionamento, uma viagem. Mas a verdade é uma só, você vai buscar sempre mais. Porque lá no fundo, você sabe, não era isso que faltava. Que discurso lindo das redes sociais, batalhe pelos seus sonhos. Mas e quando você realiza parte deles e mesmo assim se sente como se estivesse comendo comida sem tempero? E quando tudo dá certo, mas por no máximo 2 meses? O relacionamento que você jurava proteger, cuidar, entregar tudo, desmorona. E a outra pessoa simplesmente desaparece, como se você fosse só uma notificação ignorada. A promoção no trabalho? Chega, sim. Mas vem com mais pressão, mais cobrança e só um trocado a mais. E aí você deita na cama,
Olha pro teto e sente o peso do mundo inteiro nas costas. Respira fundo, como quem tenta se manter firme. Mas a vontade mesmo é de chorar. Baixinho. Sem que ninguém perceba. E a pergunta grita por dentro: aonde tudo isso vai me levar? Você já se questionou se está no caminho certo? Porque eu já fui tudo o que podia. Já fui ateu, já fui crente, já tentei ser cristão de novo. Já fui roqueiro, já fui do rap, já tentei me encaixar em tantos lugares que hoje me sinto uma colcha de retalhos ambulante. Um eterno experimento em busca de identidade. E aí dizem que isso é coisa de adolescente, até o dia em que você pega aquela foto antiga, com seu uniforme da escola, e percebe: estou quase com 40 anos. E continuo tentando entender quem sou. Já tive 2 casamentos. Um filho com cada parceiro. Um emprego que não suporto, mas que me paga o arroz de hoje. E aí, em meio a tudo isso, você entra numa igreja qualquer, cansado, quebrado, desacreditado. Senta. E no meio de um louvor que nem faz sentido para você, escuta uma voz: já está tudo escrito. A princípio, você duvida. Mas aquela frase fica martelando. Dias depois, semanas depois. E ela volta. Como um lembrete. Como se alguém, em algum lugar, estivesse tentando dizer: lá na frente, você vai entender. Mas entender o quê? Você já realizou metade dos seus sonhos. Já teve o que muitos chamam de sucesso. Já segurou a chave da casa, o celular novo, o amor que parecia para sempre. E mesmo assim, você sente que não entendeu nada. Não se sinta sozinho. Tem mais gente vivendo isso do que você imagina. A verdade é que o roteiro da vida nunca foi sobre conquistar. Foi sobre perceber. Você tem coragem de continuar esse mergulho? Se sim, o canal é seu agora. Como já disse Victor Franco, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E talvez essa seja a chave. Porque sim, a vida te cobra ser o bom filho, o bom pai, o orgulho da sua mãe. Te dizem desde criança que você tem que crescer sem errar, andar na linha, ser alguém digno. Mas ninguém fala o que acontece quando você falha. E você falhou. Você traiu, você roubou, você mentiu, você desejou o que não era seu. Não importa se foi em pensamento, em palavras ou em ação. O peso está aí. E quanto mais o tempo passa, mais você percebe que está tentando equilibrar uma pilha de expectativas em cima de um coração que só queria ser amado. Com o tempo, você aprende que errar não te torna um monstro. Te torna humano. E mesmo assim, tem gente que nunca vai chegar nesse ponto. Nunca vai parar para pensar. Vai viver 20 anos da mesma empresa, sem sair do lugar, sem sair da própria mente. Enquanto outros, aos 40, ainda se comportam como se tivessem 12 e nem percebem. Mas será que isso os torna idiotas? Ou será que são apenas almas perdidas, esperando que alguém lhes diga o que fazer? Porque aqui não é um parque de diversões. Isso aqui é a vida real. E por mais que você tente entender, não tem manual. Existe sim, talvez, uma força maior. Chame de Deus. Chame de consciência cósmica. Chame do que quiser. Tem quem veja em um santo, tem quem veja em um extraterrestre. E tem quem veja no espelho. Mas o fato é que, quando você começa a achar que nada mais faz sentido, você entra num buraco negro que suga tudo. E te deixa em silêncio. É nessa hora que a filosofia vem. A teoria do Big Bang. A teoria do buraco negro. A teoria do cara da esquina. Mas nenhuma dessas teorias vai te tirar do abismo se você não der um passo. Vista sua armadura. Acredite. Nem que seja só por hoje. A fé, seja ela qual for, é o que te levanta. É o que te move. É o que te coloca de pé mesmo quando o mundo inteiro quer te ver ajoelhado. Olha pro céu. Você já reparou no tamanho do sol? Ele brilha todo dia. Imenso, majestoso, indiferente ao fato de você estar triste ou feliz. E quando ele se vai, vem a lua.
silenciosa. E a gente só presta atenção nela quando está cheia. Quando está vazia, ninguém liga. Já percebeu como isso se parece com a nossa vida? A gente só é notado quando está completo. Quando transborda. Nos dias minguantes, ninguém pergunta se você está bem. Mas tudo bem. Porque a vida é isso, altos e baixos. Se algo foi embora, é porque tinha que ir. E se algo novo não veio ainda, talvez seja porque você precisa se tornar algo novo. Talvez aquele relacionamento que você ainda chora por ter perdido, na verdade fosse te destruir. Talvez aquele carro que você quase comprou ia te dar mais dor de cabeça do que alegria. E aquela casa? Horrível. Sem luz. Sem paz. Mas na hora, tudo parecia perfeito. Por que não deu certo? Você se perguntava. E aí, o tempo passa. E como já disse Charles Bukowski, o problema é que todos querem uma vida mágica, mas ninguém quer enfrentar o caos. Aí vem a vida e mostra. Você descobre que aquela moça com quem você queria tanto estar se envolveu em 1000 confusões. Aquele bairro dos sonhos virou notícia de tragédia. E aos poucos, você solta aquele riso tímido. Meu Deus, ainda bem. Ainda bem que não deu certo. Alguém lá em cima sabia. Alguém tem as respostas. A questão é, você consegue aceitar o silêncio como uma resposta? Porque às vezes, o silêncio de Deus é o maior grito de amor. Agora escuta uma coisa com o coração aberto, não se cobre tanto. Você já se bateu demais por dentro, já se questionou mais do que precisava, já carregou culpas que não eram suas, e também assumiu erros que realmente cometeu, mas se torturou mais do que deveria. Chega! No fundo, você sabe. Tudo o que deixou de acontecer era para o seu bem. Aquela porta que fechou, aquele não que te machucou, aquela mensagem que nunca chegou, aquela chance que escorreu pelos dedos, era o universo te livrando de algo que só hoje, com mais maturidade, você começaria a entender. Tem coisas que parecem castigo, mas são salvação disfarçada. Às vezes, o que você chama de fracasso foi a mão de algo maior te empurrando para longe do abismo. E mesmo que na hora tudo doa, um dia você olha para trás e agradece. A vida é assim, primeiro ela fere, depois ela ensina. E olha, não adianta. A grama do vizinho vai ser sempre mais verde. Sempre vai ter alguém que parece mais bonito, mais inteligente, mais feliz, mais bem-sucedido. Mas você não conhece a bagunça que ele esconde por trás da cerca. Você não sabe quantas noites ele chorou, ou quantas mentiras ele contou para parecer bem. Comparar sua vida com a dos outros é o caminho mais curto para a infelicidade. Por isso, pare. Pare agora mesmo. O único desafio real é ser melhor do que você mesmo. Buscar, dia após dia, a sua melhor versão. Não para provar nada para ninguém, mas porque você merece viver em paz com quem vê no espelho. Você merece se orgulhar de si mesmo. Merece levantar da cama sem sentir vergonha do que sente ou de quem é. Se for para competir com alguém, que seja com você de ontem. E se hoje você conseguir ser 1% mais consciente, 1% mais honesto, 1% mais em paz, já é vitória. E se você chegou até aqui, pode parecer estranho, mas tem algo mais acontecendo. Isso não foi só um vídeo. Não foi só uma narração bem feita. Foi um toque. Algo, lá do alto, ou lá de dentro, veio falar com você. Talvez você chame de Deus. Talvez não saiba nem o que é. Mas sentiu. Sentiu uma fisgada no peito, uma vontade de chorar sem motivo, um arrepio leve ou um silêncio profundo aí dentro. Sabe por quê? Porque esse vídeo era para você. Foi feito para te lembrar que, mesmo perdido, você ainda está sendo guiado. Mesmo sem entender, você ainda está sendo protegido. Mesmo na escuridão, existe uma mão invisível apontando o caminho. O real sentido disso tudo? É simples. Você ainda está aqui. Ainda tem tempo. Ainda há esperança. E se você sentiu algo diferente nesse momento, então sim. Deus acabou de falar com você.